tudo pra você. Cara, muitas coisas, mas acredito que a necessidade de conhecê-lo de forma genuína e verdadeira, né? Não superficial. Uma forma profunda, uma forma que eu possa compreender mais o Senhor e isso gerar fé no meu coração. Uma fé que resulte em trabalho, em frutos para o reino, né? Algumas profecias que eu recebi me deixaram com muito receio, assim. E depois eu orando, o Senhor foi me trazendo assim, que era providencial mesmo dele, né? Que falavam sobre que eu viveria momentos difíceis na minha vida, mas que ele estaria comigo todos os dias. Eu comecei a pensar assim, nossa, alguma tragédia, né? Porque me deu um certo medo, assim. E depois orando, o Senhor me disse assim, eu sempre estive contigo. E isso é uma grande verdade na minha vida, porque sempre me levou a relembrar momentos que eu vivi de muita dificuldade. E o Senhor me animou a ver, assim, que todos os momentos Ele esteve comigo. E que toda a minha família conhece o Senhor. E não tem tranquilidade maior pra gente de saber. Meu marido conhece o Senhor, minhas filhas conhecem o Senhor. E a gente tá debaixo da mão protetora do Senhor. E isso me dá uma grande paz, assim, uma grande esperança de saber que nós estamos com o Senhor no caminho, né? Pela graça e por misericórdia do Pai, o Jesus morreu na cruz para que possamos ser livres. Eu tenho visto que a gente precisa aprender a ser livre como um corpo, que a gente pode expressar os nossos dons, aquilo que o Senhor tem pedido pra gente falar, pra gente, se for cantar, se for dançar, a gente se expressar e a gente ter liberdade pra adorar Ele como verdadeiros adoradores. Você pensa muitas coisas, você pensa na sua vida, você pensa, puxa, eu tenho que organizar as coisas, eu tô indo embora, né? E você pensa nas coisas mais importantes, realmente, né? E o Senhor tem me ensinado muito, assim, né, que esse tipo de sentimento, ele tem que ser diário, né? Não somente deixar para depois, sabe? Parece que a gente tá vivendo prorrogando a nossa vida. Ah, vou deixar para depois eu acerto isso, depois eu vivo Jesus todo o coração, depois que eu vou dar o meu melhor. E o Senhor tem me chamado muita atenção de onde você vive hoje, né? Hoje você tem que viver todo o coração pro Senhor. O Senhor é vivo, está vivo e está voltando. E é isso que Ele quer que a gente viva hoje com Ele, né? Com a pessoa de Jesus. Você não enterrar o talento, não prender aquilo que Ele quer fazer através da minha vida, né? Para que eu seja mais aberta, deixar Ele me usar para edificar e abençoar a igreja. Bem, o Senhor ele tem me falado bastante sobre a importância de sermos constantes e perseverar mesmo naquilo que a gente tem recebido e praticar. Porque o Senhor ele nos ama, né? Ele tem ensinado, Ele tem disciplinado, Ele tem cuidado e Ele também espera em nós um resultado como filho obediente. Isso envolve perseverança, constância, continuidade e foco. Mas uma das coisas que eu queria destacar assim é sobre o servir independente das circunstâncias de vida que eu estou vivendo. Então, agora, né, com 2 filhos e com uma pequenininha, dá mais trabalho, dá mais demandas, mas o Senhor não quer que eu deixe de servir, né? Ele quer que eu sirva a Ele, que Ele vai me capacitar de ser usada dessa forma como eu estou agora. Então, o Senhor quer que eu ouça Ele e que eu contribua para a igreja, para o corpo de Cristo, para os irmãos, mesmo que eu ache que agora eu estou numa fase incapacitada, vamos dizer assim, né? Ou com a capacidade diminuída. Independente de como eu estou me sentindo, o Senhor quer me usar. E é isso que eu quero continuar, né? Independente da fase da minha vida que eu tiver, que Ele sempre fale comigo para que eu possa contribuir com o corpo. Eu acho que a coisa mais incrível que Deus me falou esse ano foi que eu achava que eu vivia o Evangelho, mas eu não vivia. Eu estava em Deus por aquilo que Ele podia me beneficiar, mas não por causa de Deus. E eu fazia coisas, eu me esforçava, pregava, trabalhava para receber algo de Deus. E eu compreendi que eu faço tudo isso, mas como gratidão, aquilo que Deus já fez na cruz, quando Jesus morreu por mim, no meu lugar. Eu não faço para receber algo, mas como agradecimento daquilo que eu já recebi. E eu creio que esse ano foi um ano essencial para minha vida cristã. Eu creio que hoje eu compreendo o Evangelho, eu entendi a mensagem, quem é a pessoa de Cristo. E isso está fazendo toda a diferença assim, em todos os aspectos da minha vida.
que o Senhor falou comigo durante esse ano, que mais me marcou, perseverar. Eu continuasse no caminho dele, trilhando o caminho dele e fazendo a vontade dele, porque ele tinha uma obra grande na minha vida. Ia ser um instrumento do Senhor aqui, nessa geração, entendeu? Eu creio que de forma bem pessoal, para mim, o Senhor ele me ensinou nesse ano muito a viver de uma maneira mais prática, conforme a igreja primitiva trabalhava. Eu creio que o Senhor ele me ensinou muito a confiar nele, a ter paciência nele, de uma forma mais intensa e mais constante. Em 2 palavras, o que o Senhor falou comigo, porque gerou muitos frutos na minha vida, na questão de constância e de intensidade com ele. E aí eu pude entender que não é impossível, a gente consegue viver o reino de Deus de uma forma prática, expandindo o reino dele e fazendo apenas o que Jesus fez. Ele é o nosso exemplo, ele é o meu exemplo, e enquanto eu olhei para ele, ele me mostrou exatamente o que eu tinha que fazer. Então eu só não quero tirar meus olhos dele, eu fui ensinado por ele a não tirar os olhos dele. Olhando para ele, as circunstâncias perdem o valor. E olhando para ele, eu consigo expandir o reino, eu consigo ter foco, eu consigo com que minha fé seja renovada, seja acrescida, e isso me dá mais ânimo para continuar. Acho que o que mais impactou minha vida assim, esse ano, saber que todos os dias ser lembrada pelo Senhor o quanto Ele me ama, o quanto eu não mereço as misericórdias dEle, e saber que eu sou repleta dos dons do Senhor. E o que eu decidi, depois de saber isso, viver todos os dias procurando me aperfeiçoar, ter a clareza de todos esses dons que antes eu achava que era um só. E o Senhor tem falado muitas coisas com relação à expansão do reino mesmo nesses últimos dias. E o que o Senhor está me falando nesse momento é no agora. Inclusive o Senhor tem me levado a ministrar, a falar com algumas pessoas sobre o agora, o hoje, o presente. Para a gente não se preocupar com o que já passou, nem com o amanhã, mas esse momento. Eu vejo que o Senhor assim está colocando no meu coração para a igreja o agora. Esse é o tempo mais precioso da nossa vida, o presente. E o que eu vou fazer com esse tempo hoje? Como é que eu vou agradar o Senhor nesse momento? Como é que eu vou estar atento, com meu coração disposto para agradar o Senhor? Basta a cada dia o seu mal, para a gente colocar o reino dele em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Essa noite eu tive um sonho, um bebê. Assim, na hora era um bebê, o meu filho. Entendeu? Um filho, que o Senhor estava me dando mais um filho, né? E eu comecei a pensar ali, mais um filho para criar, mais glória a Deus e tal. Aí o Senhor me colocou no meu coração que é Ele que cuida, Ele que acrescenta, Ele que abençoa. Depois, quando eu acordei, que não é filho meu carnal, filho espiritual, filhos espirituais, bebês. Então eu vejo que o Senhor, Ele quer fazer isso, dar-nos filhos espirituais, bebês mesmo, que não conhecem nada do Senhor, mas que nós temos a oportunidade de ajudar esses bebês a crescerem no Senhor. O Senhor quer nos usar para que fazer com que esses bebês cresçam no Senhor. Que Deus esteja abençoando essa igreja linda, em nome de Jesus. Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo, continua falando, é sobre olhar para Ele. E não nem olhar para mim mesma, nem olhar para as circunstâncias, né, ao meu redor. O Senhor tem me ensinado, assim, né, que quando eu olho para Ele, eu percebo que eu tô onde eu tenho que estar. Se eu tô na tempestade, eu tô na tempestade que Ele me colocou. Mas se eu olho para Ele, eu consigo passar por ela e passar caminhando sobre as águas. O Senhor tem me falado também que se eu olho para Ele, eu consigo ter esperança. Porque se eu olhar para mim, nos dias que eu peco, nos dias que eu dou espaço para os meus sentimentos, na minha alma, a tendência que eu tinha, né, até então, né, era me desanimar muito, assim, olhando pra mim mesma. Mas o Senhor tem me falado diferente, né? Pra eu, quando olhar pra mim, eu esquecer tudo isso, né? E voltar os meus olhos pra Ele. Não me ver como eu me vejo, mas pensar os pensamentos que Ele tem sobre mim. Levar a palavra cativa, assim, ao meu pensamento e não mais pensar de mim mesma como eu gostaria, mas pensar o que Deus pensa de mim. Então eu oro, eu começo a declarar a palavra e isso tem sido uma libertação pra mim, uma cura, assim, tem sido muito bom, porque isso tem me ajudado a andar com o Senhor, assim, andar em amizade e liberdade com Deus, tem tanta reserva. Isso tem sido algo novo e maravilhoso pra mim. E o que eu aprendi esse ano com Ele foi a obediência. Ter obediência ao nome dEle, temor ao nome dEle e glorificar o nome dEle. E isso eu quero carregar para o ano que vem. Tentar ser melhor do que eu fui esse ano. Tentar fazer melhor o ano que vem. Que não é nada sobre mim, mas é tudo sobre Ele. Tudo. Então não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, não importa o que eu queira fazer, mas é tudo para a honra e glória dEle. Tudo envolve o Senhor. Ele está no centro de fato. E é isso. O
Senhor nos ensinou muito a viver em comunhão uns com os outros de verdade, de aproveitar cada momento de uma forma a agradar ao Senhor. Isso trouxe impacto para a minha vida, trouxe impacto para a vida da igreja também. Eu acho que isso foi o mais relevante, que me chamou mais atenção esse ano de 2019. O que a gente precisa realmente é estar sensível para ouvir a voz do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, ser um instrumento do Senhor em todo o tempo, ser um vaso de honra na mão dele, em todos os lugares, em todas as situações, em qualquer situação, tá buscando a ele para buscar direcionamento, né? Para eu não fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Perseverar em buscar o Senhor, né? Buscar essa intimidade com ele, um relacionamento com ele de uma forma mais intensa, para que ele pudesse se revelar de uma forma mais clara para mim, para eu não ter medo, mas ter fé. E isso eu ouvi do Senhor muitas vezes. Esses últimos meses, esses últimos dias. Não tenha medo, tenha fé. A fé é confiar no Senhor, né? Saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E que eu não posso ter medo. E isso é o que eu quero levar, pedindo ao Senhor para estar acrescentando a minha fé, me usando da forma que Ele quer, e não da forma que eu quero. Ser um instrumento do Senhor mesmo, para que a glória dEle seja vista. Quero ser um vaso na mão do Senhor sempre. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Quer dizer, esse ano, né, o que eu aprendi a confiar mais nele, na palavra dele, quero levar isso não só para o ano que vem, mas para toda a vida, né? Confiar nele, em quem ele é, naquilo que ele diz ao meu respeito. Eu queria agradecer à igreja aqui em São Paulo, que fez 2 anos que eu e a Vitória e o Gustavo chegamos aqui, e agradecer aos irmãos pelas orações. Graças a Deus, o Gustavo, a gente foi um ano bem turbulento, de muito trabalho, muito estudo. Os irmãos nos ajudaram muito, assim, né? Me ajudaram, né? Estando junto com a Vitória. E eu queria agradecer. Palavra, assim, não me vem na minha cabeça agora. Só agradecimento mesmo por terem estado junto comigo, com a Vitória. Em oração também pela vida do Gustavo. E graças a Deus ele passou. E a gente hoje pode dizer que a gente vai ficar por um tempo a mais em São Paulo, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu sou muito grata à vida dos irmãos que foram uns com a gente. É a vida em igreja, né? Para a Vitória também, para ela ver, né? E ela crescer nesse meio, né? É a maneira que eu devo viver, é a maneira que eu devo levar o meu dia a dia, sempre buscando estar em comunhão e especificamente ali de 2 a 2, buscando o Senhor. E isso vai edificar o corpo, trazer crescimento. Isso foi uma coisa que o Senhor falou bastante, deu essa direção que me pegou mais. Não foi só uma vez, né, que Ele falou, então eu acho que é uma coisa importante, assim, uma coisa que eu quero levar como meio de vida. A expansão do reino, que já anos atrás já começamos a receber, mas esse ano foi de uma forma diferente. A expansão do reino não segundo homens, mas segundo o que Jesus ensinou, da forma dele, com tanta simplicidade, né, nos mini grupos de 2 em 2, de 3 em 3. E eu quero levar isso para o ano que vem. Quero que isso dê fruto não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também. Por isso, inculcar bem, né, sobre os dons de Deus, de Jesus, os dons do Espírito Santo, para que tudo isso possa se desenvolver e o reino possa se expandir. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, a relação que eles têm é tão intensa, é tão profunda, é de uma sujeição tão grande e ao mesmo tempo de hombridade entre eles. E Jesus, quando esteve aqui, Ele nos mandou fazer discípulos, curar os enfermos, expulsar demônios também, indo de 2 em 2. Então Ele sempre relacionou os discípulos, mobilizou os discípulos e os enviou também, depois deles terem estado com Jesus. Me toquei melhor agora disso esse ano. A gente começou a andar junto com outros irmãos. Um desses irmãos que eu tenho andado para falar do Senhor é o Jonas. E como a gente está crescendo nisso no Senhor, eu quero levar isso para o ano que vem também. O Matheus também pode falar agora? A gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer? É. Tá bom. Aviva o dom que é em ti. Resumindo, essa palavra que o Senhor me falou. E aí eu fui procurando algumas coisas que o Senhor já tinha colocado em mim, talvez mais fracos, buscando assim me aperfeiçoar nisso, para trabalhar para o Senhor. Então é isso que eu tenho procurado durante o ano. Então eu estou nessa jornada de procurar essas coisas que o Senhor já colocou em mim, alguns dons talvez
dormentes, né, que o Senhor colocou em mim, e avivá-los para serem úteis para a obra dele. O Senhor me ensinou esse ano a olhar mais para Ele, diretamente para Ele. Me ensinou a olhar para mim mesma, olhar no meu interior. Né, aí, desde então as coisas começaram a fluir para mim, entendeu? O Senhor me ensinou a olhar para Ele, ter um relacionamento eu e Ele, não as pessoas que estão fora e tentar agir igual as pessoas, não. Agir como o Senhor quer, a ouvir a voz dEle. Eu aprendi a ouvir o Senhor esse ano, eu ouvi claramente Ele. O Senhor abriu os meus olhos para ter um pouco mais de comunhão com Ele, me preocupar com o que Ele tem para mim. O que Ele está falando para mim, o que Ele quer que eu faça. O Senhor tem uma palavra, tem uma direção para mim. Que Ele me fez viver esse ano, assim, foi realmente entender um pouco mais de como que Ele quer que a vontade dele seja cumprida através da igreja. Como Ele nos deu totais condições de estar fazendo a obra, de perseverar em fazer a vontade dele e buscar em estar junto com Ele. Como a gente precisa junto fazer isso, como muitas vezes nós mesmos, por falta de fé, não conseguimos avançar da maneira correta porque a gente ainda não conhece o Senhor da maneira que a gente precisa. A gente buscar estar junto dele, buscar uns com os outros, né, estarmos em unidade mais perto do Senhor, a obra vai ser cumprida de uma maneira incrível. Isso que é um ensinamento que o Senhor tem me feito viver, tem me feito viver hoje, que quero levar para o ano que vem, para os outros anos também que vierem pela frente, com certeza. O Senhor falou comigo há uns 2 meses atrás de que Ele é o dono de todas as coisas. Eu preciso olhar para Ele de fato. E não adianta eu estava manipulando algumas coisas sem perceber, né? E aí o Senhor trouxe, baixa a bola, calma. Eu preciso falar o que você precisa fazer de fato. Eu preciso governar. Tem sido bênção assim, né? E aí, recentemente, há uns 2 dias, o Senhor me trouxe uma palavra assim, porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, todas as coisas, não algumas coisas, né? Ou que o meu coração precisa ser dele, veio dele, é para ele, né? Então, é tudo para a glória dele. Nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Precisamos viver como uma família, porque essa proposta foi feita desde o princípio. É algo que para nós não tem como mudar. Deus nos fez para viver em comunhão. Essa foi a mensagem mais importante que eu recebi de Deus esse ano, e não só esse ano, em outros, mas esse ano foi muito importante para a minha vida e a vida da igreja. Eu creio que veio como uma revelação, não só um ensino, um entendimento, mas uma revelação da parte de Deus, que nós precisamos viver dessa forma, porque nós somos feitos para viver assim. O individualismo, o egoísmo, a vida solitária, a vida de WhatsApp, ela não tem um valor, porque não é de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito, que são um exemplo de comunhão para nós. Tenho entendido que precisamos orar e buscar mais revelação ainda sobre essa vida. Estar mais na presença dele, buscar mais estar com ele e receber dele a instrução para o que fazer. No exercício de dons, na vida com os discípulos, ficar com ele, receber dele. O Senhor me ensinou a ser constante esse ano. Não que eu já seja constante em tudo que eu faço, mas diferente do meu passado, eu tenho aprendido a ser constante. Isso é a maturidade do Senhor para minha vida. O que Ele me mostrou esse ano, que eu quero levar para o resto da minha vida, é o vínculo com os irmãos. Eu acredito que o vínculo, a raiz que a gente tem, ela é essencial para a expansão do reino. O vínculo 2 a 2, 2 ou 3, ele é o começo. As coisas elas começam no micro. O Senhor faz a gente ser um, de 2 em 2, nos relacionamentos, criar raízes, e isso gera a expansão do reino de Deus. O Senhor tem usado a minha vida para honra e glória dele, muito diferente do que ele fez nos anos anteriores, em todo o meu passado, porque eu dei essa liberdade para ele e eu ouvi essa palavra e essa verdade, de 2 em 2. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. O Senhor me ensinou muito esse ano como ser corpo, me ensinou muito assim sobre escutar a voz dele, e uma coisa que o Senhor tem me falado que eu quero levar para o ano que vem é multiplicar, né? É proclamar o reino, falar do amor do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem.
E uma coisa assim, mais uma, né, que o Senhor falou é que eu sou filha dele, né, que ele me escolheu para viver esse reino, né, e por isso que eu tenho essa autoridade de ir, de proclamar, de expulsar demônios, de falar no nome de Jesus e curar pessoas enfermas, né, e é isso que eu quero pro ano que vem, viver mais Jesus, assim, mais o reino. Que eu consiga e que todos nós, da minha família, tanto da família de Cristo quanto da minha família lá em casa, que todos nós consigamos e prossigamos ouvindo o Senhor, estando sempre dispostos e disponíveis para ouvir a voz dele. Porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, a gente não consegue andar, não consegue sobreviver, não consegue ter o sopro de vida. Então o que eu quero em permanência é que o Senhor continue falando e dando aquilo que é a determinação dele para a nossa vida no próximo ano. Tem coisas que aconteceram que não ficam no passado, que não ficam no esquecimento, mas todas essas coisas, todas as bênçãos que Deus nos deu durante esse ano, todas elas advêm da sua palavra, advém do relacionamento e da comunhão que Deus quer ter com cada um de nós. E é isso que eu quero levar para o próximo ano. Mas nesses últimos meses eu tenho experimentado realmente a entrega ao Senhor. Tem uma situação na minha vida que eu tenho entregado para o Senhor e Ele tem me dado paz, né? E tem trabalhado, assim, resolvido as questões. Eu não tenho mais tido as preocupações que eu tinha antes, assim. Realmente nessa situação eu tenho descansado. E tem sido um processo. Eu ainda estou treinando isso porque não é uma coisa fácil para mim, mas nessa área da minha vida Ele me trouxe paz e me trouxe descanso. E é isso que eu queria testemunhar, né? Que o Senhor, Ele realmente, assim, quando a paz dEle vem para o nosso coração, assim, quando a gente confia e entrega e fala, Senhor, eu não posso. Com o Senhor, Ele com certeza faz. É a questão da persistência. Não desanima, é isso. Eu não tenho outra opção. Eu não posso mais desanimar, né? Baseado na palavra desse irmão, que é tão precioso. E baseado no jeito que ele falou, eu senti o Senhor falando comigo. Então eu não posso desanimar. A manifestação dos dons do Espírito Santo serem mais prática na minha vida. Não só quando a gente está junto como igreja, mas em todo o tempo. Na minha casa, com minha família, onde eu estiver, no meu trabalho. Eu estar atento ao Espírito Santo para que ele possa manifestar os dons dele na minha vida, todos os dias. É uma coisa que eu recebi, quero praticar isso, uma coisa que eu quero levar mesmo comigo. Assim. É que a volta dele está mais próximo do que parece. A gente não sabe se é esse ano, se é próximo ano, se são daqui a 5, 10 anos. Mas que é necessário fazer a diferença na nossa geração. É necessário viver a vida de Cristo para que essa geração seja convertida e tenha a vida de Cristo nelas também. Na minha casa, assim, foi um ano bem importante, assim, onde as meninas nos ajudaram muito, a minha e a Cláudia, né? Foi um ano que começou, assim, já com mudança de casa, bastante coisa, assim. Mas o que mais pegou nisso tudo foi a minha saúde. Eu vinha de um ano passado, 2018, assim, cirurgia, me curando, tal. E aí, chegou no final do ano, todo mundo pedia presente. Eu quero um presente de Natal, presente disso, presente daquilo. E foi quando eu comecei a ver que eu também precisava pedir um presente. Aí entrei no meu quarto e pedi para Deus que me desse saúde. Mas se eu entrar num lugar para orar é fácil, agora tu entrar num lugar para pedir saúde e sair curado é mais difícil ainda, né? Mas eu entrei ali e pedi isso pro Senhor, que eu não queria nada, não era nenhum presente material, mas eu queria era saúde. Eu queria que o Senhor me desse uma coisa que eu pudesse continuar para ver o que eu tô vendo hoje, né? Tô vendo minhas filhas buscando o Senhor, junto com os jovens, minha casa cheia, né? A gente sempre com os irmãos. E eu não conseguia ver muito isso, né? Porque eu tava sempre na cama. Então foi assim um ano importante para mim, que foi um ano de cura, né, que o Senhor me deu. Meu testemunho é que eu tô curado. Eu não sei como foi, como é que aconteceu, mas eu saí daquele quarto lá assim, o Senhor me deu cura. Então eu, com a idade que tô, que já não sou mais menino, conseguindo jogar bola, que para mim é importante assim, né, fazer um exercício, acordar de manhã, caminhar, correr, subir escada, ajudar minha filha que tem um negócio de
trabalho que ela faz, assim, poder ajudar e contarem comigo, assim, é muito importante, assim, e ver, assim, o cuidado de Deus, assim, né, que Ele pode dar, né, que Ele pode mudar a tua vida. E foi o que aconteceu comigo do ano passado pra cá, assim, né, eu vi a minha vida sendo mudada, né, pelo Senhor, assim, restaurando a minha saúde e me deixando de pé para poder caminhar e ver coisas que eu tô vendo hoje. É isso. Eu não consigo mais. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Eu amo Jesus!